Opa pessoal, meu nome é Roberto Pinheiro, você está aí no Pinheiro BG, vendo a coluna Pinheiro Diário, certo? Que faz um tempo que eu mudei, eu tenho um blog, né, então eu escrevo, eu não faço vídeo, só que eu estou modificando essa coluna para ela ser uma coluna de vídeos, né, para ter pelo menos esse aspecto um pouco diferente no blog em si. E basicamente aqui eu venho falar sobre as coisas que eu estou desenvolvendo, que eu estou criando, né? Hoje o dia está um pouco chuvoso, aí eu demorei um pouco para começar a gravar, sendo que agora deu uma estiada, então eu espero que a gente não tenha mais barulho, né, de chuva, porque quando chove bate no telhado aqui e faz um barulho danado. E eu tenho algumas novidades hoje, né? Primeiro é que eu estou com a segunda câmera, né? Então agora eu consigo gravar duas coisas ao mesmo tempo. Consequentemente, né, eu não preciso mais ficar só eu na tela ou só minhas mãos, né, que ficava costumeiramente na tela. Agora eu posso fazer alguma coisa desse tipo, né? Então eu posso aparecer ali e ali, assim, não sei como é que eu faço aqui. Ao contrário, aqui, ó. Eu estou apontando para um lado e o negócio está do outro, mas tá espelhado. Aqui fica a outra câmera, que nada mais é do que um lugarzinho aqui, ó, que eu tenho. E eu consigo fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, o que eu acho que facilita e talvez melhore, porque você não fica só vendo minha mão, né, vê minha cara também, o que pode ser desagradável, mas aí fica duas coisas ao mesmo tempo. E também, como eu tenho várias câmeras, eu tenho que montar meio que algum layout aqui para poder deixar a coisa mais harmoniosa. Não sei se ficou, né? Porque sabe como é, a gente faz as coisas aqui e eu não sou design gráfico. E aí eu botei aí, ó, registro 26, desenvolvendo Pitaco. Pitaco é esse jogo que está aqui na mesa, ó. Então, olhando assim, você não vai saber muito o que está acontecendo, mas eu vou explicar. A minha ideia é fazer 2 vídeos sobre Pitaco, pelo menos inicialmente. Essa primeira é basicamente eu despejar aqui meu changelog, isso é, o que eu fui desenvolvendo e na época que eu fui desenvolvendo, quais foram as ideias que eu tive, porque eu acho que esse jogo ele é um jogo simples, mas ele tem uma barreira de entrada que eu ainda estou vendo como eu faço para vencer ela, porque muitas vezes as pessoas não entendem o conceito inicial do jogo até jogar tipo uma partida inteira. Aí jogar uma partida inteira, ou então pelo menos um round inteiro, né? Aí você consegue finalmente ter aquele vislumbre, e aí o jogo, a partir do momento que você tem um vislumbre, tem funcionado muito bem. Muito bem em que sentido? A ideia é que ele seja um party game, né? Party game, para juntar uma galera e você jogar, porque ele gera muita discussão depois da partida. Então o pessoal fica discutindo depois. E mesmo em fase de teste tem acontecido isso, sabe? A gente joga o jogo e costumeiramente depois a gente está discutindo sobre as escolhas dos jogadores e por que eles fizeram aquilo, e aquilo não faz sentido, e por que você é assim, meu filho, né? Então eu acho que o jogo tá bom nesse sentido, né? Então por isso que eu acho que ele tem um bom alcance, digamos assim. Só que eu tenho que ultrapassar essa barreira que eu tô achando difícil, mas a gente dá um jeitinho, né? Vamos lá explicar como é o jogo, né? Como começou a ideia. Lá há muito tempo atrás eu vi um jogo chamado Shark Party, que eu vi um review do Tom Vessel, e basicamente o jogo é Cards Against Humanity usando gráfico. Para quem não sabe como é Cards Against Humanity, você tem umas cartas com texto e uns espaços em branco lá, tipo, eu gosto de espaço em branco. E aí todos os outros jogadores têm um bocado de carta que vai botar para jogar nesse espaço em branco. É um jogo meio de safadeza assim, você jogar carta com um teor duplo sentido ou até de sentido direto explícito mesmo, de coisas meio talvez obscenas, né? Ou até assim pesadas demais, né? Aí essa é a graça do jogo, né? A graça do jogo. Eu não vejo graça não por causa do humor, né? Meio ácido assim. É mais porque o jogo, ele não é um jogo, ele é mais uma atividade. Porque você faz isso, né? Você bota essa carta, né? Eu gosto de, aí todo mundo joga uma carta, e aí é votado para ver quem tem a melhor combinação, né? E aí vota, se ganha ponto e fica nessa. Então, para mim é mais uma atividade do que um jogo. Então eu resolvi pegar essa ideia, guardar na minha mente. Isso foi lá em 2019, atrás. Que eu fiquei pensando, não, qual é a ideia do jogo? Você tem um gráfico, que é um desenhozinho de um gráfico mesmo, feito isso aqui, ó. Né? Isso aqui é como se fosse um gráfico, ó, o eixo Y, né, e o eixo X aqui. Então você tem um gráfico lá, mas lá você tem já o desenho do gráfico, né, aqui, e você tem o eixo X, e você joga uma carta indicando o que é o eixo Y, nesse jogo, né, no Shark Party. E aí eu pensei, por que não você não criar um jogo que o objetivo seja adivinhar os eixos? Para mim a premissa tá interessante porque é um negócio difícil, né? Se você mostrar um gráfico para mim, como é que eu vou adivinhar os eixos desse gráfico, né? Pareceu difícil.
Isso aí foi lá em 2019, dia 23/12, um pouquinho antes do Natal. Certo? Aí eu pensei, não, pode ser um jogo cooperativo, né? Que aí os jogadores vão se juntar para ver se eles conseguem adivinhar o eixo do gráfico baseado, né, no desenhozinho do gráfico lá. Sendo que não só no desenhozinho, porque a ideia não é que não tivesse os desenhos, né? Porque se fosse ter o desenho, ele fica estático. Eu ia ter que ter uma carta com um desenho lá. A ideia é que eu tivesse plots, né, pontinhos no gráfico. E baseado nesses pontos, eu descobri qual é os eixos do meu gráfico. A questão é que, o que seriam esses pontos? Né? Objetos. Na época eu jogava já o Belrat, né? Então eu pensei, pode ser objetos, né? Tipo uma bola, um carro, etc. E aí você adivinhar as características, tipo, sei lá, um eixo é tamanho, o outro eixo é peso, então um eixo é, sei lá, é temperatura, né? E por aí vai. Eu fui pensando, bicho, isso aqui tá muito difícil, só que eu gostei da ideia. Eu anotei isso aí. Isso aí um pouquinho antes do Natal de 2019, então faz uma era, né? Antes da pandemia. E aí deixei isso aí guardado. Ficou lá guardado, porque eu anoto minhas ideias e deixo guardado no arquivo. Até que em algum momento eu vou nesses arquivos e futuco para ver se eu acho alguma coisa. E aí eu fui conhecendo mais jogos, né, nesse intervalo. E no ano passado, aí em dezembro de novo, sendo que aí foi dia 28 já, já sei o que eu vou fazer. A ideia veio assim porque veio de uma união de coisas, né? Qual era a minha ideia então? Eu tenho que estabelecer alguma coisa de adjetivos meio que, assim, vamos dizer, meio que um universo fixo. Por exemplo, se eu colocar o objeto, a infinidade de coisas que pode ter é muito grande, eu acho, né? Que o objeto tem forma, né? E não fica um negócio quantitativo, fica um negócio geralmente binário. Como assim? Eu tenho uma característica que é cor. Cor é categórico. Eu não consigo colocar num gráfico de uma maneira simples, né? Tipo vermelho, azul, essas coisas. Se eu botar, fica muito fácil. Eu queria um negócio que tivesse uma escala, tipo de 0 a 100, né? Alguma coisa assim. Não, já sei. Eu vou colocar um jogo competitivo. E aí a ideia do jogo seria que as pessoas adivinhassem características de personagens. Então os pontos no gráfico seriam personagens. Aí por que eu pensei em competitivo? Porque fica uma pessoa dando dica, tipo Dixit, né? Uma pessoa dá dica, o resto adivinha, e aí se acertar ou não, aí vai gerando pontos e assim vai ser o decorrer do jogo. Sendo que aí eu pensei, beleza, vai ser assim, e eu fui testar a ideia, né? Porque geralmente, quando acontece a pessoa ter uma ideia, ela demora bastante para testar, né? Ela fica ruminando, né? E tudo mais. E aí não, essa ideia eu não vou fazer esse negócio já para rodar, para ver se a ideia em si funciona. O que foi que eu fiz? Simplesmente fui na internet, joguei com uma amiga, usando já, assim, no WhatsApp mesmo, conversando no WhatsApp, usando já o jogo como se fosse o jogo em si, né? Um x1 assim, mas ao invés de ser um x1 contra, até porque não era possível, né? Não. Vamos testar como se a gente estivesse se ajudando, né? Então eu estou dando uma dica, você está tentando acertar e vamos tentar fazer assim. E aí fomos jogar. Aí qual era a ideia do jogo? Era você dizer um personagem e adivinhar os adjetivos que poderiam estar nos eixos, né? Então vamos supor, né? Aí eu estava usando, na época eu até fiz já o protótipo, né? Para poder usar. E aí ele tinha, a ideia era que eu usasse esses eixos, né? Usando um cadastro, que aí custo baixíssimo, né? Para fazer um jogo. E isso aqui era para indicar a cor do eixo para a pessoa não se confundir, né? Porque tem gente que não entende X e Y. Assim, eu rio, não é piada, é verdade, né? Acontece. E de fato, assim, para quem não é de exatas, acho que essas coisas tendem a ter uma dificuldade maior, né? E bom, aí aqui eu tenho dois eixos, né? Aí aqui o azul e o vermelho, e a pessoa vai dizer, eu vou dizer um personagem, quer dizer, a pessoa vai dizer um personagem, eu vou posicionar o personagem de acordo com essas características. Aí quais são essas características? Eu tiro no começo do jogo de um deckzinho. Então tem um deckzinho cheio de palavra, né? Tem um baralho aqui, ó, cheio de palavras que são características. E eu acho que não tá dando pra ler, né? E dá. Ah, pronto. Mas tá ruim, né? Tá bem ruim. Deixa eu puxar aqui só pra vocês verem. Aqui, por exemplo, ó, inconstante. Aí tem um baralho só com esse negócio, ó. Desmotivado. Tá aqui, ó, sarcástico. Não só tem coisa ruim no jogo, né? Aqui, ó, tranquilo. Então tem um bocado de adjetivo, né? E características, digamos assim, psicológicas da pessoa.
Sendo que na época eu tinha botado também características físicas e até características, assim, continentais, digamos, tipo brasileiro eu botei, tipo nada a ver, mas bom, depois a gente conversa sobre isso. O vídeo de hoje acho que vai ficar um pouco longo, porque eu tô falando de um jogo que eu gostei muito de desenvolver e eu tenho muita coisa pra falar sobre ele. Então, talvez você veja só os primeiros 2 minutos e enche o saco, né? Já passou dos 2 minutos, com certeza. Mas bom, vamos continuar, né? E aí eu tive essa ideia e testei. E funcionou, viu? Sendo que funcionou num grau de que tava impossível. Assim, a ideia funcionava no sentido de que o pessoal dizia um personagem, eu posicionava nesse lugar aqui, mas para ela adivinhar os eixos, ficou ou muito fácil ou muito difícil. Então, por exemplo, a palavra era, botei aqui, ó, uma das primeiras baterias que eu joguei, era curioso e produtivo. Ah, já lembrei. Aí eu tava pra eu dar um personagem e a pessoa depois dar um outro personagem. Pra não ficar tão às cegas, né? Pra não ficar tão impossível. Porque, tipo, ter 2 eixos aqui pode ser qualquer coisa do mundo, né? E a pessoa, como é que ela vai fazer? Aí eu começava dando um personagem. Eu botei o Macaco George, que ele é o Curious George, né? Ele tem um desenho. Aí eu pensei, pô, se eu botar isso aqui, a pessoa vai sacar de cara que é curioso, né? Que é uma característica que tá no nome do personagem, né? E eu dei esse personagem. Aí botei ele no gráfico. Então vamos supor que é o gráfico, só pra vocês entenderem, né? Vamos supor que o gráfico é curioso no azulzinho, né? E produtivo no vermelho. Aí eu posicionaria o macaquinho como o máximo, né? De curioso. E produtivo eu posso botar ele tipo aqui. Então isso aqui é o macaquinho no meu jogo. Tá meio ruim isso aqui é um 1. Um 1 porque é a primeira dica que eu dei, né? E aqui a setinha tá meio que indicando a posição que ele se encontra. Então ele tá aqui no máximo desse eixo. E não tão no máximo, né, naquele eixo lá. Tá bem baixinho no outro eixo lá. Que eu acho que o macaquinho não é produtivo, né? Acho que ele nem produz nada, né? Então deixa eu baixar mais um pouquinho. Aí eu dei isso aqui. Aí a pessoa vai lá e diz um personagem. E aí a gente ficava alternando. Então ela disse Pato Donald, eu posicionei em algum lugar lá, whatever, né? Qualquer canto aí. E aí vai posicionando os personagens, todo personagem aqui tem um número. Esse aqui tá ruim demais. Todo personagem tem um número. E aí você vai jogando, dizendo. E aí você pode chutar, certo? E aí você pode chutar o que você quiser. E aí na época, como não tinha o que tem hoje em dia no meu jogo, a pessoa dizia as características que podia ser e eu diria uma nota do quão próximo ela está de acertar. Então, por exemplo, a primeira dica a pessoa não diz nada, mas aí a segunda ela deu um personagem, eu posicionei aqui e tal, sei lá, qualquer canto aí. E aí ela vai dizer um chute. Aí o chute dela foi macaco e rico. Faz sentido, né? Porque aí macaco tá bem alto, né? O outro foi um pato e tipo tava, eu devo ter posicionado lá no canto, né, e tal. E aí tá errado, sendo que eu dou uma escala para esse erro, né? Então, sei lá, macaco eu dou 0, porque não tem nada a ver com curioso, né? O fato dele ser macaco ou não. Até tem, né? Mas na hora eu não. Eu quero que ela se distancie disso o máximo possível. Se eu der uma nota 2, ela talvez fique pensando que tem a ver com o animal, né? Eu não, 0. E rico eu botei 8, porque é produtivo, né? Produtivo tem a ver com rico. E aí assim o jogo vai se desenvolvendo e tal, e era impossível, digamos assim, acertar certos eixos que eu não desse um personagem assim muito na cara. Então, por exemplo, na terceira rodada saiu George Bush, que eu acho que quem dava era o primeiro era eu, o segundo e o terceiro era a pessoa que está adivinhando, o quarto era eu acho, não sei. Lembro não, sei que tinha um negócio desse de alternando, né, na época. E aí ela conseguiu acertar o curioso, mas não chegou no produtivo nem a pau, nem depois de 6 personagens. O que foi chutado? Rico, milionário, riqueza, corajoso e fértil. O que não deixa, né, produtivo, né, se você for parar para pensar, chega bem perto. E aí eu testei, aí, isso aí foi o primeiro teste. E aí testei várias vezes e aí fui brincando com essa lógica de eu dou um personagem, você dá outro, né? E aí eu vi que isso não estava funcionando, né? Porque no final das contas o personagem da pessoa era meio que na doida, né? E o meu personagem era muito específico da característica, ele estava meio que codenames praticamente, só que invertido, né? Eu tenho as palavras, que seriam meio que os adjetivos, e aí eu estou dando um personagem que se adeque muito bem àquele adjetivo. Então não funcionou, inclusive eu achei coisas bem ruins, assim, por exemplo, uma das partidas foi distraído e malvado. Aí o personagem que eu disse foi Gru, né? Que Gru é meu malvado favorito. Aí ficou bem na cara, né? Inclusive acertou o primeiro chute aí,
Mas aí a outra palavra não acertou nem a pau, né? Então tava muito discrepante. Tava um nível que não tinha condições. Em termos de praticidade, né? Do jogo funcionar em si. Aí beleza, aí ficou nessa. Aí eu, a priori, eu tinha achado que o jogo ia flopar, digamos assim, né? Eu ia desistir dele, porque não tinha muito sentido. Aí eu botei umas anotações aqui depois desses testes. A gente testou umas 3 ou 4 vezes. É bem assim, não é bem rápido, mas como são só 2 pessoas, a troca é bem rápida. E a gente nem usava esse gráfico aqui, porque eu estava fazendo no WhatsApp, eu dizia simplesmente onde o cara estava dentro de uma escala. Tipo, não, ele é. Isso aqui ele está no 10 e 2, né? Dando uma escala já. E aí eu achei algumas coisas, né? Tipo, depois de acertar o primeiro fica meio estranho o jogo. Tipo, por exemplo, né? Aqui ela já acertou, sei lá, já disse que era curioso depois do segundo personagem. Mas aí o outro eixo foi 6 personagens e não conseguiu acertar de jeito nenhum. Então fica uma dinâmica meio estranha, como se você tem 2 eixos, mas passou a ignorar um dos 2. Então pra que tem 2 eixos, né? Ficou um negócio meio... E aí eu fiquei pensando, ó, será que dá pra eu mudar a carta depois da pessoa acertar, né? Que aí eu tiro a carta, boto uma outra, né? A carta que eu digo seria isso aqui, né? As características em si, né? Mudar isso aqui pra poder... Sendo que aí eu mudando isso aqui, o que eu ia ter que fazer? Eu ia mexer em todos os personagens, eu achei que ia ficar sem sentido, mas bom, foi a ideia que eu tive, né? Aí eu botei muito variável as palavras, ó. Que tem palavra que tava muito fácil, palavra que tava muito difícil, né? Aí a ideia é que esse jogo fosse um jogo de time. Aí eu fiquei pensando, ó, quando for um jogo de time, as dicas iniciais e as finais do Mastermind, né? Mastermind é a pessoa que está dando a dica, né? Posicionando o tabuleiro. São apenas para o time dela, né? Então eu teria que ter uma informação exclusiva aí de ser de time ou não, né? Mas aí aí eu fui tendo ideia, né? Eu achei 4 dicas muito, né? Porque tava assim, 3, né? 3 da pessoa, eu dou um personagem, a pessoa dá 3 personagens. Eu achei muito espaçado, né? Porque geralmente os personagens que a pessoa dá eram bem inúteis. E aí eu fiquei, nessa época eu não tinha o nome Pitaco ainda, né? Botei um nome aqui, a ver as ideias do cara. Adjetímetro, que é adjetivo, né? Fora dos eixos, botei. Cartesiano, não sei, aí descoordenado. Qualificador 2D, eu botei. Então essas foram as ideias de nome que eu tive lá no início, certo? Assim, tem alguns que não são tão ruins, né? Mas eu prefiro nomes curtos e nomes, assim, mais diretos, né? E uma palavra só, né? Quando envolve muita palavra assim, eu acho que não presta não. Assim, coisa minha, né? E aí eu fui testando, eu testei várias vezes, tá? Esse jogo, mas só nessa dinâmica de cooperação. Dou a dica, a pessoa dá o personagem, não sei o que, fica nessa, certo? E aí eu mudei, né? Tipo, tirei umas palavras que não tinha sentido. Fiquei pensando nesse negócio de dica de ser 1 a 2, ou então 1 e 1, né? Alternando, esse tipo de coisa. E não deu certo, assim. Eu tava até meio assim, não, já deu, né? Meio frustrado de, isso aqui, a ideia eu achei que era boa, mas não tá dando muito certo, não. Aí eu tinha até botado pra pessoa chutar já no primeiro personagem, mas aí eu comecei o jogo sem a pessoa chutar no primeiro personagem, era tipo, primeiro não chuta, segundo começa a chutar, mas aí só gerou uma confusão desnecessária. Aí eu botei pra pessoa chutar desde o primeiro já direto, porque a minha ideia era que, tipo, se você tem um plano cartesiano, a ideia é você comparar as posições do pessoal que tá nele, né? Mas bom, eu acho que não tinha pra que complicar. Então foi meio que diminuindo as coisas também que tinham no jogo pra não deixar ele inflado de coisas desnecessárias, né? E aí, ó, do jeito que tava, né? As dicas de jogador que sabe os adjetivos são muito mais fortes. Como assim, jogador que sabe os adjetivos? O jogador que dá a dica, então ele sabe quais são. E aí, como eu falei, né? Eu digo lá do Gru, fica na cara, mas é a pessoa, tá dando os personagens nada a ver com a outra palavra, né? Então tava um desequilíbrio muito grande. E a pessoa que estava dando os personagens, sem ser o cara que sabe, tem um conhecimento, né, todo, se sentia meio inútil, assim. Tipo, eu estou dando esses personagens, mas não estou servindo de nada, né? E aí eu pensei, não, isso aqui não tá muito bom não sei o que eu vou fazer. Eu até acho que nessa época eu viajei para Recife, eu fiquei pensando, não sei. E aí terminou que eu tive uma ideia para mudar o jogo, né? Não, vamos reformular isso aqui. Que foi depois de ir para Recife, testar, né, com o pessoal lá. Então testei com o pessoal que já está acostumado a testar comigo. E aí umas ideias foram surgindo, né? Então eu tentei pensar assim, não, ó, tinha até uma ficha no jogo. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Deixa eu ver se eu acho, né?
Porque chegou um ponto que eu percebi que não rolava de deixar os adjetivos, digamos assim, soltos, né? Assim, podendo, sem a pessoa que está jogando saber o que tem ali, né? Então eu bolei uma fichinha. Nessa fichinha tinha todos os adjetivos, ó. Vê? Então aqui tem todos os adjetivos possíveis de sair. Vai ficar desfocado, né? Essa câmera aqui não está prestando mesmo, né? Deve ter alguma configuração para ajustar esse zoom aí. Mas bom. E aí eu fiz essa fichinha, aí eu joguei lá com essa fichinha, certo? Que até então eu nunca tinha usado ela. Porque qual era a minha ideia? Não, pô, agora que tem uma fichinha, né? Tem a fichinha lá que tá aqui. Tem a fichinha lá, aí a pessoa vai ver vai dizer um personagem. Aí, sei lá, acaba disse sei lá, Batman. Aí eu botei o Batman bem alto aqui. Aí ele vai lá e olha nessa ficha aqui, ó. O Batman, ele é amigável? Não, né? Então já elimino. Então a ideia dessa fichinha era para a pessoa ler o que tem aqui, comparar com o tabuleiro, né? E ir fazendo as coisas. Sendo que isso aí fica muito burocrático. Né? Eu testei. Nós testamos, ó, e aí tem aqui uns X, uns traços que a pessoa fez, ó, né? Umas opções aí que também teve espaço para ela anotar os personagens, né? Os chutes que ela deu e tudo mais. Continuou muito difícil, certo? E aí eu pensei, não, tem que reformular isso aí. Porque esse tanto de adjetivo é muita coisa, fica inviável. Aí, conversando lá, a gente pode deixar uma quantidade limitada, né? Eu acho que na época eu não tinha as cartas. Na época eu não tinha essas cartas. Eu estava usando um gerador aleatório no meu computador para pegar elas, né? E eu tinha todas essas palavras numa lista, por isso que eu montei esse negócio aqui. Mas eu não tinha ainda essas palavras em cartinha. Pode ser, eu boto uma palavra em cada carta. E aí, ao invés de eu usar todas as palavras desse universo do meu jogo, né, que é esse mod de coisa aqui, eu simplesmente uso algumas cartas dessas para a pessoa ter um escopo mais limitado. A priori, eu pensei que ia ficar muito fácil. Porque, tipo, ao invés de, sei lá quantas palavras tem aqui, tem 40, 50, não sei, tem muitas, sabe? E aí, o cara ter, sei lá, 5 só na mesa, 6 só na mesa, fica muito fácil. Na minha cabeça, né? Doido, né? Aí eu não, então eu vou botar 6, porque aí com 6 eu posso usar dados para fazer a aleatorização aí do que é a palavra. Então por isso que tem esses dadinhos aqui, ó. Então aí eu tirei um 4 no vermelho e um 2 no azul. Então eu teria aqui no azul 5 palavrinhas dessa, certo? Eu posicionaria aqui 5 palavras, não vai ficar sem dar para ler, né? Depois eu tenho que ajeitar isso. E aí teria 5 palavras aqui, 5 palavras ali, e aí o cara teria aqui a quarta palavra nesse eixo, né? E a segunda palavra nesse eixo aqui. Só que essa informação, né, é somente para o cara que sabe a palavra. Quem não sabe a palavra sabe que é uma das 5 nesse eixo e uma das outras 5 naquele eixo, né? Então o escopo diminui, ainda bato na câmera. O escopo diminui, né? E aí fica um negócio mais acessível. E a ideia era o quê? Então vamos manter um jogo de time, né? Quer dizer, vamos tirar esse negócio de time e cooperação, vamos deixar competitivo total, porque agora ó, eu posso fazer tal qual o Dixit, né? Que aí um cara sabia isso aqui, todo mundo vai chutando o personagem e chutando qual é a palavra aqui, né? Foi essa a ideia que ficou assim. Aí com isso, qual foi a dinâmica? Aí isso entrou a caixinha do jogo, ó, que é aquela estampa de extrato de tomate. Tem aqui a capinha, inclusive, ó. Fui eu que fiz, tá bom que a arte é roubada, né? Mas foi eu que fiz. E a ideia era que a pessoa jogava os dados, ficava aqui escondido, ó, e cada jogador ia ter um par de dado desse, ó, que aí ele poderia escolher chutar ou não, e aí ele revelava, dizia, vou chutar, aí revelava para dizer o chute que ele tinha dado. Se ele acertasse, ótimo, se não, continuava, né? Aí eu criei um sistema de pontuação, e aí o jogo começou a tomar forma, certo? Que aí ficou um jogo competitivo, né? Um party game competitivo. E aí um turno eu dou a dica e aí vai rodando algum token, no caso eu passei a usar essa tampa aqui, ó, para indicar quem é que estava dando os personagens. Então um cara dava o personagem, mas todo mundo podia chutar em cima do personagem dele que foi posicionado. E aí para mim que está dando dica, quanto mais cedo acertarem melhor, né? Então eu tenho que dar a melhor dica possível, né? Então não vou ficar sabotando as dicas que eu vou dar, né? E foi assim que foi o jogo se montando, né? Então, basicamente,
toda rodada tinha um diqueiro, né, a pessoa que dá a dica, né, e o pitaqueiro, né, que são todos os jogadores lá, todos os jogadores são pitaqueiros. No caso aí, o pitaqueiro em si seria quem dá o personagem. E foi daí que surgiu o nome do jogo, né, que ele tava sem nome, aí surgiu daí o nome do jogo. E sendo que aí eu fui jogar isso aqui ao vivo, né, e aí ao vivo esse eixo composto de cadastro, a pessoa não tem noção das proporções das coisas. Por exemplo, botando aqui, esse um aqui, a pessoa não sabe se isso aqui é 100, 90, né? Fica solto. E isso aí atrapalhou muito algumas pessoas de jogarem o jogo e de darem dicas boas. E até mesmo de entender a dica dos outros, certo? Então o jogo já era meio que difícil, ficou mais difícil ainda com isso aqui. Estava mais fácil quando eu estava dando um quantitativo, né? Para as coisas. E aí eu percebi que não dava para ficar desse jeito, de ficar com o cadastro, o que é uma pena, porque eu queria manter o cadastro, né? E eu tive que mudar. Mas antes de mudar, eu pensei, não, eu só fui perceber que eu tenho que mudar depois que eu testei com outra amiga, ao vivo também, e ela simplesmente não conseguiu jogar o jogo. Eu expliquei repetidas vezes, né? Tentei várias maneiras e ela não conseguiu, né? Deu PT na cabeça dela. Então eu percebi nesse momento que o jogo estava muito complicado para a proposta, né? É um jogo de festa, né? Festivo, digamos assim, mas muito complicado. E aí eu tive que mudar e eu mudei. E aí o que foi que aconteceu? Eu deixei de usar esse cadastro, né? Não tinha mais sentido usar porque eu tinha que fazer um tabuleiro para o jogo. E aí eu montei o tabuleiro aqui, ó, com as demarcações. Então agora eu tinha as demarcações de tudinho aí. Obviamente essa carta não ia prestar para um tabuleiro desse tamanho, né? Porque digamos que um tá aqui, né? No, sei lá, tá aqui, ó, 20 e 70. Eu quero botar o 2 em 30, 50. Eu vou botar o 2 aqui. Vê que bosta. Eu tô tampando o número, né? Então vi que não dava para usar essas cartas mais, então essas cartas foram descartadas, né? Assim, removidas do jogo, né? Eu não uso mais. Eu só deixei guardado até hoje para fazer esse vídeo, senão eu já teria jogado fora. Então, a partir de hoje eu já posso jogar fora essas cartas, porque eu tenho aqui um monte de carta que não me serve mais de nada porque o jogo mudou para esse tabuleirinho, certo? E aí eu fiz dois tamanhos de token. Tem esse tokenzinho branco aqui, ó. Sendo que esse tokenzinho branco ainda ficou grande. Isso aqui eu roubei, né? Eu tenho algumas peças de jogo antigo. Aí eu peguei e botei um adesivo aqui. Aí fica meio grande ainda, né? Assim, não fica terrivelmente grande, mas fica meio grande. Aí eu também fiz então as peças menores, ó. Isso aqui eu comprei faz muitos anos na Ludeca. É como se fosse um token lá. Esse aqui tá meio ceboso assim, cheio de adesivo, porque era só um adesivozinho simples aqui, mas ele ficou caindo. Eu botei Durex em tudo mesmo. E aí ele fica de um tamanho melhor. Fica mais... até visualmente melhor, né? Porque esse fundo branco aqui não ficou tão legal quanto o fundo preto. Pelo menos eu achei esse aqui bem bonitinho, né? É simpático. Certo? E aí mudei os componentes do jogo. Ainda não testei com a minha amiga que não conseguiu jogar, mas já testei com mais pessoas e facilita, mas ainda assim não fica, o jogo ainda tem seus problemas de barreira, né? E aí, para que saber esse tabuleirinho aqui? Agora eu posso botar as cartas assim, ó. O que também não é legal, já deu mais problemas aí, porque ele fica só na posição, então a pessoa que está aqui, por exemplo, ó, ela não vai conseguir identificar o texto, né? Assim, se ela estiver vendo de cabeça para baixo, pior ainda, né? Então eu pensei em no futuro usar a carta quadrada, que é eu boto o texto nas 4 orientações e a pessoa vê de onde tiver da mesa, né? Só que eu vou ter que aumentar a quarta, vou ter que aumentar o tabuleiro, e aí vai ficar uma carta em cada canto desse, né? Deixa eu botar aqui também. Eita. Eu não preciso mais das fichinhas também, mas as fichinhas eu não vou jogar fora, né? Mas eu deixei guardado só para mostrar nesse vídeo também. E aí fica aqui, ó, uma palavra em cada uma dessas posições, ó. E agora perceba que não são mais 6 palavras, são 5. Tem uma razão para isso, certo? Não é meramente para facilitar. E a pessoa vai rolar os dados, né, tal qual fazia, né? Ela pega os dados, bota aqui, uma cunha, aí joga. Se ela tirou algum 6, ela repete. Por que ela repete? Porque agora as palavras vão só de 1 a 5, ó. Então ela vai lá e repete, mas ela faz isso escondido, certo? Nenhum jogador tá vendo. Isso é o diqueiro, certo? Ele vai ver. E aí ele sabe, ó, que
ele tem que dar dicas com relação a maligno e a prudente, quando a pessoa disser um personagem. E aí ficou assim o protótipo. E aí as pessoas, cada um vai ter os seus 2 dados, né? Para poder, se quiser chutar, botar o valor. E aí, porque não existe o 6? Porque se a pessoa não quiser chutar, ela bota 6 e 6 aqui. Aí eu meio que matei 2 coisas com uma cajadada só, né? Porque 6 era muito. Eu percebia que às vezes a pessoa conseguia chegar e eliminar até ficar só 2. Mas ainda assim não acertava e era muito personagem. Então, quanto mais personagem, mais demorado ficava o jogo, né? E tirando 1, aí eu consigo ter menos características, né? Ao invés de 6 aqui são 5. E além disso, permite essa opção da pessoa chutar ou não chutar simplesmente com o que tem no dado. Ela não precisa dizer, vou chutar ou não vou chutar, né? Não precisa ficar avisando com a mão ou verbalmente. Ela bota no dado, esconde aqui, aí todo mundo revela, né? E aí quem botou 6 e 6 não chutou e quem botou outro número chutou, né? Eu criei um sistema de pontuação bem simplesinho. Basicamente, a pessoa vai dizer um personagem, né? Pronto, eliminei, né, aquela parte de o cara que sabe ficar dizendo personagem, porque isso aí perdia o aspecto criativo do jogo, que era o que eu queria que ele tivesse, né? Então só o pessoal da mesa, sem ser o que sabe os adjetivos, é que vai dizer os personagens. Aí ele vai dizer um personagem, eu posiciono, sei lá, botei aqui, e aí todo mundo pode chutar ou não. Se alguém acertar, já encerrou a rodada, eu já ganho os meus pontos junto com quem acertou, que pode inclusive ser mais de uma pessoa, né? E assim vai o jogo desenvolvendo. E aí o jogo tem funcionado. Hoje em dia, a única coisa que eu estou fazendo é ajustar essas coisas aqui, né? E pontuação. Então a pontuação, inicialmente ela era assim. Se você tinha um personagem na mesa, aí você ganhava 10 menos quantos personagens tem na mesa. Então basicamente, se tem um personagem na mesa, 9, né? 8, 7, 6, 5, né? E para cada chute que você dá, eu estava tirando um bocado de ponto. Deixa eu ver quanto que era aqui. Era muito ponto mesmo, assim. Então não estava incentivado, não tinha incentivo para as pessoas chutarem. Cadê? Ah, não. Cadê? Cada erro... pronto. Ah, era 5. Pronto. Você ganhava 5 menos o número de personagens, o que significava que se chegasse a 5 personagens, ninguém ganhava nada, então basicamente só iria até 4 personagens, né? E menos 1 ao errar. Então a proporção de pontuação, por acertar e errar, estava muito próxima, o que fazia com que não valesse a pena chutar, né? Então, por exemplo, nessa partida que a gente jogou, cadê? Eu ganhei com menos 2 pontos, certo? Menos 2 é muito ruim, né? Assim, você terminar um jogo com pontuação negativa e ainda ganhar, é porque o resto do pessoal foi menos 3, menos 5, né? Então, bicho, isso aqui tá errado. Inclusive, por conta dessa metodologia de pontuação, eu me incentivei a não chutar. Porque se eu chutasse, eu sabia que eu ia perder ponto, tava muito difícil. Não, só vou chutar quando eu tiver certeza. Aí nisso teve gente que acertou várias vezes, mas que chutou muito mais que eu, né? E não ganhou tanto ponto quanto eu, porque chutou muito. Entendeu? E eu, não, vamos regular. Aí eu mudei. Aí, ao invés de 5 pontos, virou 10, certo? Então era 10 menos o número de personagens. Só esse ajuste já fez o jogo melhorar bastante, porque isso incentivava as pessoas a chutarem. Porque imagina, antigamente se eu chutasse 3 vezes e acertasse na 4ª vez, eu ganhava 1 ponto só, né? Porque eu errei, menos 3, e acertei na 4ª, era 5 menos 4 boneco, tinha um boneco, eu ficava negativo, né? Então, assim, tava muito ruim, tava sem funcionar mesmo. Aí com essa mudança funcionou e o pessoal tinha vontade de chutar, né? Assim, e não era uma decisão assim besta, porque às vezes era melhor de fato você não chutar, porque tinha informações suficientes, ninguém ia conseguir acertar mesmo esse negócio, então eu não vou chutar não, porque eu evito de perder 1 ponto e na próxima eu chuto, né? Tinha mais decisão no jogo, sabe? Então aí eu acho que funcionou bem, e aí essas mudanças assim, simplesmente fizeram o jogo deslanchar, né? O fato de ter só essa quantidade de característica, da pontuação ser desse jeito, né? Então tudo isso contribuiu para o jogo ficar interessante. Mas aí eu esbarrei em outro problema, né? Eu estava jogando full competitivo, né? Então o jogo era totalmente competitivo agora. E significava o quê? Que eu tinha que fazer uma quantidade de turnos igual à quantidade de jogadores. Por quê? Porque o jogador da vez, que é o cara que está posicionando esses pinos aqui, né? O pessoal está dizendo os personagens, eu estou posicionando. Quem está posicionando também tem que ganhar ponto, né? E ganhar ponto equivalente ao
quão cedo o pessoal acertou. Então, basicamente, o ponto que ele ganha é igual ao cara que acertou. Supondo, né? Tem um personagem só, aí 2 jogadores acertaram. Então, 2 jogadores ganham 9 pontos e o jogador que deu a dica também ganha 9 pontos. Aí isso fica meio que balanceado, por quê? Fica meio não, fica totalmente balanceado, porque todo mundo vai ser eventualmente a pessoa que vai dar a dica. Lógico que ela pode ter o azar de sair umas cartas aqui que dificultem a vida dela, né? Mas aí faz parte do jogo, né? É feito o Cole News, não tem pra onde correr. E aí, desse jeito, o que acontece? Se eu jogar com 3 pessoas, eu tenho 3 rodadas, né? Assim, 3 coisas dessa aqui. É meio que 3 partidas, digamos, né? Que não é, mas bom, a gente joga assim. E se eu jogar com 6 pessoas, aí são 6 rodadas dessa. A priori não parece um problema, né? Assim, 6 rodadas, o cara joga isso aqui rapidinho, né? Não joga rapidinho, certo? Porque esse é um jogo, pode não parecer, ou talvez você não esteja entendendo nada que eu estou falando, né? E ele é um jogo muito cabeçudo, assim. Você tem que pensar bastante e você tem que refletir muito bem nos personagens. Como assim? Digamos que eu botei um personagem e eu consegui eliminar aqui por alguma dedução, alguma lógica, algum sentido, né? Que não pode ser nem doce, nem inteligente, mas pode ser malandro, antissocial ou maligno. Aí eu tenho que pensar num personagem que consiga afunilar ainda mais isso aí. Mas perceba, malandro e maligno são coisas, não é próximo por si só, né? Mas geralmente quem é maligno é malandro, mas não necessariamente. Então eu tenho que pensar num personagem ou numa pessoa, qualquer coisa, que seja maligno, mas não seja malandro, ou que seja malandro e não seja maligno. Que aí eu consigo afunilar ainda mais as opções para, consequentemente, eu conseguir dar um chute mais bem embasado, né? Ao invés de eu chutar na doida, certo? E aí isso requer um raciocínio, né? De você pensar e procurar na sua mente, né? Todos os personagens que você conhece, quais são os que são desse jeito e tudo mais. Isso demora, certo? Então, só para você ter uma noção, uma rodada dessa, deixa eu ver se eu tenho anotado, certo? Não acho difícil encontrar assim, rodando aqui. Pronto. Não acertei. Achei. Uma rodada dessa demora, se eu jogar os 5 personagens, né? Que eu botei agora o limite de 5 personagens. Então existem 5 tokenzinhos desse, ó. Tokenzinho preto. Se a pessoa jogar as 5, geralmente demora 20 minutos. Então é bastante. Vamos supor, né, que são 6 pessoas e aí eu jogo 6 rodadas, cada uma de 20 minutos. Deu ruim, velho. Você deu 2 horas isso aí, né? 20 com 20, 60 vezes 2, né? 120. 2 horas para um jogo que é leve, né? Assim, deveria ser leve, né? E aí isso aí não funciona simplesmente assim, não, na minha cabeça. Não faz sentido eu vender um jogo, dizer que é até 6 e ele durar, né? Tipo, de 1 hora a 2 horas, sendo um jogo extremamente leve, digamos assim, né? Não é leve por si só, mas é um jogo que é para ser leve. É um jogo para ter mais discussão e mais risada do que a pessoa queimar tudo aqui. Então eu pensei, não dá para eu manter desse jeito, de ter essa quantidade de rodadas aí, porque senão o bicho vai rolar eternamente, né? Se eu botar mais gente jogando, não acabou nunca. Aí eu fiquei pensando em alternativas para isso, não consegui chegar em nenhuma. Então minha ideia a priori foi simplesmente dizer, não, então o jogo não vai ser competitivo, vai ser somente cooperativo. No início eu fiquei meio chateado, porque eu achei que não ia funcionar cooperativo, mas aí testei, certo? Testei faz menos de uma semana. Já testei 3 vezes, né? Uma a menos de uma semana, uma a menos de uns 15 dias, um mês, né? Foi no começo do mês que eu testei a primeira vez cooperativo. E funciona, certo? E aí deu alguns problemas, né? Porque você não pode ficar discutindo muitas coisas. Aí eu colocando as restrições certas de discussões, o jogo funciona e não fica travado, certo? Então a gente testou, as pessoas estão gostando muito e aí eu estou feliz com o resultado dele ser cooperativo. Só que eu ainda quero pensar em maneiras dele ser ou totalmente competitivo, né? Ou de time. Então, mas aí eu acho que eu consigo chegar a alguma coisa. Na pior das hipóteses, ele fica limitado a você jogar competitivo apenas com até umas 3, 4 pessoas, né? Senão ele estoura. Qual foi a solução que eu tive para cooperativo? Depois eu explico, que é como o jogo vai estar, né? Eu explico no próximo registro, como o jogo está exatamente atualmente, né? Assim, eu já falei bastante, né, sobre o jogo,
Talvez você já tenha até entendido como ele é atualmente, né? Mas é bem parecido, isso aqui, os componentes são esses mesmos, certo? Não muda nada. Só a dinâmica em si, que é um jogo cooperativo agora, e tem que alcançar uma quantidade de pontos. E aí no próximo vídeo eu vou me esforçar para explicar o jogo de uma maneira compreensível, porque nesse vídeo eu não me esforcei para isso, e muito provavelmente você ficou sem entender. E aí é onde eu peço feedback, não do que fazer, mas o que você entendeu do jogo, né? Você entendeu alguma coisa? Se você não entendeu do que é o jogo, o que é que ficou de dúvida? Aí você pergunta, porque isso talvez me dê um feedback de como as pessoas estão entendendo como o jogo é, para eu poder repassar ele de uma maneira diferente de como eu tenho passado, né? Eu já tive algumas ideias, já testei, tem funcionado, mas sempre existe alguma duvidazinha. Mas aí eu acho que essas duvidazinhas eu sano melhorando o design gráfico do jogo, certo? Porque tem alguns probleminhas aqui que depois eu vou falar, né, quando eu for explicar o jogo melhor. É isso, o vídeo deve ter ficado enorme, eu vou parar por aqui, deve ter sido meia hora ou 40 minutos falando só sobre Pitaco. Não sei se você gostou, se você gostou, curte, compartilha, né? Tô aí, virei youtuber, ou não, né? É isso, pessoal. Até a próxima. Então aí a gente tem registro 27 depois, né? Com eu explicando Pitaco. Enquanto isso, você pode ler as postagens do blog, né? pinheirobg.com. Você pode ler lá sobre game design ou sobre os jogos de tabuleiro que eu joguei recentemente e odiei todos. Pessoa chata, né? É isso. Obrigado, hein? Tchau, tchau.